nós estamos com a nossa sala de visitas mais uma vez aqui na clínica que cuida da sua saúde. Maísa, muito obrigado por você nos receber aqui e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação, aonde você se formou e por quê. Bom, só o seu manequim já mostra que você cuida realmente da saúde. Tá. Bom, eu sempre gostei muito de estudar, né? Desde do primário, do ensino fundamental, né? Ensino médio. Depois eu fui atleta, né? E durante a época que eu me dediquei ao esporte, que eu era atleta, eu comecei a me preocupar muito com a alimentação. E daí eu comecei a ler sozinha, eu comecei com 14, 15 anos a ler sobre assuntos pertinentes, né, da área da nutrição. Que você escolheu, né? Que eu escolhi. Não, assim, na época eu não pensava em cursar nutrição, mas eu tinha interesse em conhecer mais sobre as propriedades dos alimentos. Então eu ficava observando rótulos de alimentos, né? Eu ficava... eu já me policiava com relação a procurar ter uma alimentação saudável, comer frutas, me preocupava muito na época em variar os alimentos, né? Não queria comer só, por exemplo, um tipo de fruta, banana o dia inteiro. Procurava diversas, né? Variar a alimentação. Eu tinha, assim, esse tipo de curiosidade. Eu queria saber o que tinha na carne, o que de nutriente tinha na carne, né? E o quanto esses nutrientes poderiam, de alguma forma, melhorar a minha performance. E eu tinha esse tipo de curiosidade, então eu procurava muito, na época nem tinha internet, não tinha nada disso, né? Mas eu procurava muito, assim, em revistas, em livros, esse tipo de informação. Porque eu era atleta, eu treinava todos os dias, estudava de manhã, depois ia para casa, almoçava, depois descansava um pouquinho e começava a treinar às 4 da tarde, parava de treinar às 6, 7 da noite. E eu queria melhorar no esporte, né? Eu treinava muito, praticava... Que esporte você praticava? Atletismo. Ah, é? Na verdade, assim, durante a fase da escola, né, ensino fundamental, ensino médio, eu estava envolvida em vários esportes, mas eu me dediquei mesmo ao atletismo. Então, foi o que fazia... te apaixonou? Tenho ainda até hoje paixão pelo atletismo, pelo vôlei, gosto bastante desses esportes. Pela sua estatura, o vôlei também, né? Mas o atletismo também, a minha estatura acabou favorecendo eu também nesse esporte, né? E depois eu fui... Durante o ensino médio, né, eu quis estudar técnico em nutrição. Aí no curso técnico em nutrição eu comecei a estudar, conhecer ainda mais um pouquinho sobre a nutrição. A sua curiosidade, né? Isso, aí depois disso eu quis morar fora do país, eu quis me aperfeiçoar no inglês, tinha muita curiosidade de saber como era a vida do outro lado do mundo. E eu lembro que na época todo mundo ia para os Estados Unidos e eu nunca quis ir para os Estados Unidos, entendeu? Então eu fui para a Europa, morei na Noruega, fiquei 1 ano na Noruega, treinando lá e estudando também. Falo norueguês, apesar que eu já não pratico mais tanto, né? Mas eu ainda conheço bastante palavras do vocabulário e não falo com a fluência que eu falava antes, mas conheço bem o Não idioma. desaprendeu, né? Bom... Na verdade, eu acho que falta prática, né? Porque na época que eu morei lá, eu tinha 18 anos, né? Então, já se passaram aí 20 anos. Aí depois eu retornei. Aí já quis ingressar mesmo, já estava decidida que queria mesmo a nutrição esportiva para minha vida. Então comecei a
para participar de congresso, mesmo antes de entrar na faculdade. Então, eu já participava de congresso. Você fez a faculdade aonde, na área. Maísa? Eu optei por estudar aqui em Mogi, porque na época eu fiquei bastante vislumbrada, né, com o fato do reitor, né, sair da USP e assumir aqui. E também naquela época contrataram-se vários professores, né, que assim, com um vasto currículo. Então eu me interessei bastante por... Gabaritados, né? Isso, então eu me interessei bastante por fazer a graduação em Mogi. Aí foi fantástico, amei o curso de nutrição que eu fiz aqui em Mogi, me envolvi em atividades de monitoria, me envolvi em iniciação científica, ia para os clubes, né, acompanhar os jogadores de basquete, a dieta dos jogadores de basquete, as dietas dos corredores da cidade, também de São Paulo. E esse foi o meu projeto de iniciação científica. E daí tudo começou, né? Ainda mais o meu estudo, a minha paixão pela ciência, né? Porque eu não sou só nutricionista, sou uma cientista também. Então eu gosto de avaliar o efeito da nutrição no desempenho físico, na performance de atletas e de indivíduos não atletas também. Indivíduos que praticam o exercício com intenção de qualidade de vida, né? Você que é o caso do senhor. Você é muito severa com seus pacientes? Né? Eu sou exigente. Sou dá para exigente perceber. Porque com alimentação não se brinca, né? Você é o que você come. Então, dependendo do hábito que você tem hoje, isso vai repercutir na sua saúde a longo prazo. Então, com a alimentação não se brinca. Bom, Tá? Nós estamos com a nossa sala de visitas aqui, batendo um papo com a doutora Maísa, que ela tem doutorado em termos de saúde. Você pode dar uma chegada aqui, que ela... Você está gordo? Você acha que você está fofinho? Vem aqui. Eu garanto que nas primeiras 3 consultas, ela não vai brigar muito não, mas da terceira para frente, você já vai começar a tomar uns puxões de orelha. Isso não tem dúvida. Doutora Maísa, é o seguinte... É bem assim mesmo. Então, mas doutora Maísa, me diz uma coisa. É apaixonante. Claro que essa sua área, mas tem pessoas que dizem o seguinte: eu não consigo me conter de comer uma macarronada, eu não consigo me conter de comer uma rabada, de comer polenta. Churrasco, então, nem se fala, aquela gordurinha da picanha. O que a senhora tem para dizer? Senhora não, você tem para falar sobre isso? Então, é que são alimentos que você pode consumir, você pode colocar na sua dieta, mas não como um hábito. Que nem aquela propaganda, moderadamente. Muito moderadamente, tá? Muito, porque são alimentos ricos em gordura saturada. Então, além de não favorecer a perda de peso, né? Também são alimentos que podem, por exemplo... aumentar os níveis de colesterol sanguíneo, então não é saudável, não são alimentos saudáveis, tá? Por conta disso, mas assim, não é que você nunca pode comer, você pode colocar na sua dieta, mas de forma moderada. E quando for comer, não é comer em grande quantidade, é comer uma porção e pronto. Me diz uma coisa, a gente, pelo menos eu ouço, leio aí às vezes, o salmão realmente ele é salmão saudável? Bom, o salmão, ele é um peixe, ele não tem tanta gordura saturada, o teor de gordura saturada dele é mais baixo, né? Ele é considerado saudável, só que o salmão que nós temos aqui não tem a mesma quantidade, né, de ômega 3, né, de gordura insaturada, que o salmão que vem lá do mar da Noruega, tá?
porque o nosso salmão, ele é mais salmão de cativeiro. Então o bacalhau de lá também é melhor? Também é melhor. Os peixes de água fria, em geral, são melhores. Tá? E como é que a senhora recomenda uma dieta para uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica? O que essa pessoa está autorizada a ingerir? Bom, a pessoa que passa pela cirurgia bariátrica, ela necessita de um acompanhamento nutricional. Isso precisa ficar bem claro, tá? Tem que ter um acompanhante. Ter um acompanhamento nutricional, até para que ela consuma todos os nutrientes necessários para preservar a massa muscular. Porque é muito comum, pós-cirurgia bariátrica, o paciente perder muita massa muscular. Então, ela precisa ter um acompanhamento nutricional para preservar a massa muscular e associar a dieta à prática de exercícios para evitar o reganho de peso. Então, não é porque ela fez a cirurgia bariátrica... Ela não vai engordar mais, Exatamente. Né? Então, ela precisa ter todo um acompanhamento nutricional, precisa mudar o estilo de vida, praticar exercícios e ter hábitos saudáveis. Ela tem mais necessidade de ferro do que outras pessoas? Tem mais necessidades de ferro do que... Não que ela tenha mais necessidade de ferros do que outras pessoas. Ela pode ter uma dificuldade de absorção do ferro. Então, por isso que precisa ter o acompanhamento nutricional para que isso seja constantemente averiguado, tá? E ela não tenha, por exemplo, anemia. Como é que você me falou que você acompanhava jogadores de basquete? A dieta de um atleta que joga basquete é muito rígida? A dieta de um atleta em geral é muito igual. Rígida, tá? Por quê? Porque o atleta ele está constantemente ali treinando no limite dele. Então, se ele não tem uma alimentação adequada, ele pode não render o que ele espera e pior, ele pode ainda ter alguma lesão, tá? E interromper precocemente a vida profissional dele por conta dessa lesão. Então é importantíssimo também que atletas, né, de provas individuais ou coletivas, como por exemplo futebol, basquete, tenham acompanhamento com um nutricionista da área esportiva, né? Você, quando atleta, você jogava basquete, jogava vôlei. Qual era o esporte que você se apegava mais? Olha, até hoje, eu gosto de vários tipos de esporte. Então você vai falar daqui a pouquinho, porque nós vamos para o primeiro intervalo. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco nesse bate-papo aqui com a doutora Maísa. Porque ela diz que 1 hora era muita coisa. Ela vai ver que 1 hora é muito pouco pelo conhecimento que ela tem. Dá um tempinho aí que já a gente volta. Filho, sua mochila já está pronta? A aula começa cedo e você não pode chegar atrasado, hein? Deixa comigo, mãe. Em Mogi, o ensino municipal vai muito além da sala de aula. Um verdadeiro avanço na educação, resultado das diversas ações da prefeitura. Já são mais de 23.100 alunos estudando em período integral, com jornadas de 9 horas, 5 refeições e aulas extra classe. Até o final deste ano, a cidade vai contar com 66 novas creches e escolas. E tem mais 3 escolas em fase de ampliação e reforma. Além disso, 5 Simples funcionam plenamente e mais um será inaugurado até dezembro. A valorização dos professores também é uma parte fundamental do ensino nota A. Por isso, recebem um piso salarial maior do que o nacional. Avança, cidade do saber. Avança, Mogi. A cada dia uma cidade melhor para você. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Arrumando a casa tem móveis e estofados que irão valorizar ainda mais o seu projeto de decoração da sua casa e do seu apartamento. E com uma enorme variedade de tecidos e acabamentos.
Venha conhecer de perto o nosso setor de marcenaria. A sua fabricação própria é sinônimo de qualidade. Com soluções práticas e um orçamento que tornará seu sonho uma realidade. Traga sua planta para um de nossos projetistas. Faça-nos uma visita sem compromisso e conheça tudo que o Arrumando a Casa tem para lhe oferecer. Seja bem-vindo ao San Gabriel Hotel. Apartamentos com banheiro individual, televisor, telefone, frigobar e café da manhã. San Gabriel Hotel, Rua Professor Flaviano de Melo, 677, no centro de Mogi das Cruzes. Telefone 4799-9344. San Gabriel Hotel. Bem, estamos de volta com o segundo bloco. A senhora me falou que a senhora gosta de boxe, então a senhora era fã de quem? Do Maguila, do Mike Tyson? Quem era o seu ídolo? Eu não tenho assim um ídolo no esporte, né? Seria até pecado nomear Nem o Pelé alguém. foi seu ídolo? O Pelé, eu gosto muito dele, um grande jogador com certeza, mas é da geração dos meus pais, mas só de escutar os meus pais falando, né? Já nos orgulha, já nos deixa assim extremamente orgulhosos, né? Mas eu valorizo assim vários atletas, eu tenho vários ídolos, né? Até nomes que não são muito conhecidos. Então eu não gosto de citar um único nome, né? Nós temos vários exemplos de grandes atletas. Me diz uma coisa, a alimentação de um cara que luta boxe, de um corredor, o Bolt aí, natação, vôlei, enfim, esses esportes, cada um tem que obedecer um determinado regime. Sim. Fala pra gente. Sim, porque vai depender muito da modalidade de treino que a pessoa pratica. O preparador físico tem uma influência muito grande nisso, então. Sim, o preparador físico tem que estar sempre em contato com o nutricionista, né? Preparador físico, técnico. Hoje existe toda uma equipe multiprofissional por detrás de um atleta de alto rendimento. Então tem o fisiologista, tem o nutricionista, tem o médico do esporte, tem o treinador que vai treinar mais vai se preocupar mais com a modalidade, né, específica em si, tem o preparador físico que também trabalha na equipe, tem que ter o psicólogo hoje, porque você viu, né, o problema que nós tivemos com os jogadores na época da Copa do Mundo. Aquela né? choradeira, né? Então, enfim, você tem que trabalhar hoje com todas as áreas, né, da saúde para tratar de um atleta. Eu já sei, eu já percebi, vi através da minha filha que você tem um número de clientes muito grande e nós não vamos dar nomes, né? Mas o que esse pessoal mais reclama
para você em termos de corpo, de organismo? Acredito que a gordura abdominal, né, é uma grande o que queixa. Incomoda muito, isso, né? tanto de homens como de mulheres, né? E o próprio fato de não poder mais comer a quantidade de carboidratos, doces e frituras que comiam quando eram adolescentes, quando eram mais jovens. E quando não né? tinha uma Maísa no caminho também, né? Exatamente. E o despertar, né, com relação à necessidade de mudar o estilo de vida, de praticar atividade física. Uma grande queixa também é que essas mudanças não são mudanças a curto prazo, é a longo prazo. Então, peso saudável... eles querem resultado imediato, as né? As pessoas hoje são muito imediatistas, né? Então, quando eles vêm aqui, eu gosto de conscientizá-los muito com relação a isso, que o peso saudável é ao longo do tempo. Depende de mudanças que você faz na sua vida. Então é mudar o hábito alimentar. Tem que ouvi-la. E ter a disciplina de treinar regularmente, de se mexer. Porque hoje o que acontece? A maioria das pessoas tem atividades sedentárias, usam muito carro, ficam muito à frente da TV, da televisão, né? Do computador, né? As pessoas trabalham hoje muito de frente também para o computador, ficam muito tempo sentadas, né? Então é necessário mudar o estilo de vida. Então essa disciplina que também eu tento colocar no paciente, ensiná-los que é a longo prazo. Por quê? Porque mudanças a curto prazo, o que acontece com pessoas que perdem peso muito rápido? O que acontece? Eu não tenho ideia. Depois elas ganham peso muito rápido também. Né? Por quê? Porque elas não foram educadas para o processo de perda de peso. A perda de peso adequada é aquela que é moderada, a longo prazo. Você demorou para chegar nesse excesso de peso, então você tem que ter paciência para perder também. Para eliminar, né? Exatamente. E perder peso de forma saudável. Porque de uma forma que não atrapalhe como é que saúde. perde peso de forma saudável? Aos poucos e sempre. Por exemplo, devagar e sempre. Por exemplo, uma pessoa que gosta de comer um nhoque, um pudim, bolo. É possível perder peso comendo todos esses alimentos. Você recomenda? Sim. Você tem uma recomendação para isso? Sim, é possível você perder peso comendo esses alimentos. Porque você acha que uma porção de nhoque na semana vai fazer você ganhar peso? Claro que não, né? Não é só o nhoque, é todo... O componente, né? Não, é todo o conjunto de hábitos errados que se faz numa semana que vai resultar no ganho de peso. Não é um pudim ou um nhoque, entendeu? Consumido na semana. É um conjunto de erros que vai resultar no ganho de peso. Não é um único erro. Então, como que os pais devem proceder com crianças que é difícil de contornar e que estão pegando um caminho de obesidade? Bom, primeiro eles têm que ser o exemplo. Simples assim. Os pais? Os pais têm que ser um exemplo. Porque a criança se reflete nos pais, não é? E vai ingerir aquilo que eles estão... Normalmente os pais estão comendo. Exatamente. Então não adianta, se o pai e a mãe estão acima do peso, que eles queiram que a criança perca peso. Isso daí não dá muito certo, não. Tá vendo? E eu sou muito sincera com os pacientes. Fala com o telespectador lá. Não, mas é justa. Não, mas você estudou, você fez o doutorado, mestrado, justamente para isso, para poder orientar as pessoas. Então, o problema da obesidade infantil, os problemas são vários, né? Hoje a criança, ela, por uma questão até de segurança, ela fica muito presa, né?
Ela fica muito em casa, ou o pai leva para o inglês, ou alguém busca do inglês e leva para alguma outra atividade. A criança ela está muito presa em casa, não se brinca muito nas ruas, né? Tudo por uma questão também de segurança. E na escola, muitas das vezes... As cantinas não oferecem uma alimentação saudável e as crianças não praticam atividade física de forma regular, mesmo nas escolas. Porque antigamente tinha, né? E quando a criança vai para casa, sai da escola, às vezes ela não é inserida num programa, né, que envolve exercícios. E com isso favorece o ganho de peso. Então, associado a isso, ela tem na família pais, né, que também não são adeptos à atividade física. Pais que trabalham o dia inteiro à frente do computador. E o que acontece? Ganho de peso. Bom, estava falando de criança. E, por exemplo, só para finalizar... Não, pode falar, você que é entrevistada. Porque a criança, na hora da janta, que, né, a família toda, né, encontra... Mas né, não é todo mundo que janta. Às vezes sim, às vezes não, mas mesmo que seja um lanche, o que se pede muito? Pede-se muito disque pizza, disque lanche, e tem muitos fast foods hoje. Hambúrguer, né? E isso favorece o ganho de peso da família como um todo. E a criança, não adianta o pai querer comer fast food e querer que a criança tenha uma alimentação saudável. Isso não dá certo, porque a criança, ela tem os pais como uma referência. Se o senhor come, eu posso comer. Exatamente, é assim que a criança pensa. Ah, isso é saudável? Alface é saudável? Couve é saudável? Mas meu pai não come. A criança pensa assim, de uma forma muito simples. Então, se você quer que a criança tenha hábito de comer fruta, de comer salada crua, você tem que ser o exemplo. O que você fala da salada crua? Saudável, né? Saudável, saborosa, rica em nutrientes, rica em fibras. Tomate, pepino, cenoura chuchu, ralada, beterraba ralada, agrião, rúcula. E quando a Alface crespa, alface lisa, alface roxa. Bom, faz um piquenique. Sem agrotóxico, então, melhor ainda. Faz um piquenique de coelho, né? Come tudo quanto é mato, né? Saudável, não é bem assim um piquenique de coelho, né? Alface é para coelho. Ah, não. Alface é para a população. Bom, isso nós estamos falando geral. Isso nós estamos falando de crianças. E os jovens, assim, na faixa de 17 para 25 anos? Que estão acima do peso? Pelos mesmos motivos, tá? Sedentarismo, erros alimentares, muitos produtos industrializados, muitos produtos de prateleira de supermercado, tá? Pouca atividade física, muito fast food, come com os olhos, muito junk food, muito também tempo à frente de videogames, né? Agora tablets, iPhones e pouca atividade física. Então, nós estamos conversando com a doutora Maísa, nutricionista de primeira linha, aliás, nutricionista de ponta. Se eu estou falando isso porque eu tenho uma filha que ela cuida e a minha filha pôs na minha cabeça que eu devia passar por ela aqui, e eu passei. Eu não sou criança e em pouco tempo eu já comecei a ganhar uma massa muscular, não foi isso, doutora? Muito bem. Não foi? Foi. Mas precisa ser obediente. Bonitinho. É o seguinte, eu tenho aqui... Está reduzindo gordura abdominal e ganhando massa muscular. 3 quilos, né? Pois é, então, tá vendo? Ó, acompanha o Walter Rodrigues. O pessoal fala muito em
épocas de festas, né? Páscoa, Natal, Semana Santa, essa coisa toda. Realmente tem influência essas datas na alimentação da gente? Por exemplo, na Páscoa, que nem nós tivemos aí agora, ainda bem que subiu o preço do chocolate, comeram menos, né? Sim, pode ter influência, né, no peso, mas na verdade a grande influência não é o que você é a cabeça da gente come nessas datas comemorativas, mas sim os erros que se fazem repetidamente durante o ano inteiro. Então eu deixo isso muito claro para o meu paciente, porque essa semana mesmo todo mundo, não quero pesar porque foi Páscoa, eu comi muito chocolate. Eu falei assim, ainda bem que você comeu chocolate, né? Porque se você não comesse, eu iria achar estranho. Afinal de contas, todo mundo gosta de comer um chocolate na Páscoa, ainda bem que você comeu. Mas não é o chocolate a mais que você come na Páscoa que vai realmente refletir de forma muito grave no ganho de peso, mas sim o que você come durante o ano inteiro e, mais uma vez, a falta de exercício físico. Doutora Maísa, o pessoal reclama muito, todo mundo diz, não posso comer isso porque engorda, não posso comer aquilo e tal. Tem até um termo que é usado, uma suculenta feijoada. Aliás, que eu acho que eu vou comer a hora que eu sair daqui, porque hoje é sábado, talvez a hora que eu sair daqui eu vou passar lá no Viva e vou comer uma feijoada. Feijoada realmente prejudica, não? Quando foi a última vez que o senhor comeu feijoada? Faz tempo. Muito bem. Então, o senhor acha que uma feijoadinha hoje vai complicar o seu estado de saúde? Nossa, você é bondosa, hein? Então... Tá bom, mas é claro que você tem que ter, porque a feijoada é uma preparação bastante calórica, né? Com grande quantidade de sal. Então, o que você tem que perceber? Optar por uma feijoada que tenha o maior conteúdo de carne magra, tá? Uma feijoada que não tenha muito bacon, tá? Uma feijoada que não tenha muita costela, tá? Uma feijoada que não tenha, por exemplo, pele de porco, por exemplo. Então, por exemplo, lombo, um pouquinho de paio, tá? Carne seca, feijão, um pouco de arroz, couve. Um pouquinho de couve, não exagerar muito também na quantidade de arroz, uma frutinha depois e tudo bem, tá? Tá bom. Por quê? Porque faz tempo que o senhor não come, isso com frequência. Não. Então vai comer sua feijoada. Tá bom. Chegamos aí ao final do nosso segundo bloco e daqui a pouco a gente volta com o terceiro. E como eu falei na feijoada do Viva, o Viva realmente está preparando o ambiente para ser mais do que campeão em termos de pizza aqui em Mogi. Tanto que o Edson Riss fechou o Fornata, levou um forno para fazer pizza lá no Viva. É um senhor lá de Santa Catarina que vem, monta isso aí e tal. E ele falou que a pizza, o forno pode ter custado 30, mas a pizza vai custar bem mais barato. Dá um tempinho aí que já a gente volta. Viva Choperia, aberto de segunda a sábado. Às quartas-feiras não perca a deliciosa feijoada. Venha saborear as nossas delícias. Pratos à la carte, prato do dia, parmegianas, casquinhas de siri, bolinhos de bacalhau, lula dorê, brusqueta e muitos petiscos incríveis. E tem chopp em dobro, você paga o primeiro e o segundo você ganha. À noite, música ao vivo. Venha fazer sua happy hour aqui. Viva Choperia, deliciosamente divertido. Você não precisa pagar mais caro para realizar a viagem dos seus sonhos. A Mogi Travel Turismo pensa em todos os detalhes para você. Conforto, assistência 24 horas, sem pagar mais nada por isso. Conheça a nossa nova sede, Mogi Travel.
Motel Cancún. Suítes decoradas com TV de LCD, ar-condicionado, frigobar e opção de hidromassagem. Serviço de restaurante. Motel Cancún, Avenida Lourenço de Souza, 999, Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Desde 1983 no mercado automotivo, com sede em Poá, a Transil oferece diversos serviços e produtos aos veículos leves, pesados e na área industrial. A Transil oferece ao seu veículo troca de óleo, balanceamento, freio, pneu, mecânica e a grande novidade, alinhamento 3D. Transil, há mais de 30 anos cuidando do seu carro. Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Estamos de volta com o terceiro e último bloco da nossa sala de visitas aqui com a doutora Maísa. Mestrado, doutorado e pós-doutorado. São pouquíssimas pessoas que têm esse nível profissional que tem a Maísa. Claro que quando a mãe dela pôs o nome nela, ela foi por causa das músicas da Maísa Matarazzo, mas cantava muito, hein? Ela é tão boa quanto a Maísa que cantava na área dela. Mas vamos voltar no assunto aqui. Maísa, fritura. Condenam tanto a fritura que é um absurdo. Eu, por exemplo, se me colocar na frente um prato de mandioca frita, sai de baixo, porque realmente é uma loucura. E a fritura em si, quibe frito, essas coisas. Só para te dar um exemplo, tá? Um exemplo prático. Enquanto um bife grelhado tem por volta de 180 a 200 calorias, um bife frito tem quase 400. Por causa do óleo. O óleo ele é mais calórico do que o carboidrato e do que a proteína, tá? Então a fritura aumenta muito a caloria da preparação. Por isso que a gente pede para evitar fritura, dá preferência para preparações assadas, cozidas e grelhadas. Então o ovo cozido é bem mais legal do que frito. Sem dúvida. Sem dúvida, tá? Aliás, o ovo também tem ferro, o ovo também tem biotina, o ovo na gema tem muitos nutrientes importantes e na clara tem o maior conteúdo de proteína. Então eu posso comer quantos ovos por dia? Uns 2 por dia. Com a clara? Vai depender muito da atividade física de cada um. Com a gema também? Umas 2 gemas por dia, sim, seria uma quantidade saudável, tá? Não pode ser um hábito muito contínuo. E tá? essas propagandas que a gente vê e ouve da qualidade do óleo, do azeite, tem realmente, como é que eu poderia dizer, específico para isso, para fritura? Bom, pode ser utilizado óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, azeite de oliva, tá? Todos esses óleos podem ser utilizados para fritura, tudo bem? Isso precisa ficar bem claro. Há um grande... o que a gente precisa deixar muito claro para o paciente é que quando você coloca, né, o bife e deixa ele muito imerso
na gordura, com certeza ele vai agregar, vai incorporar, vai absorver uma maior quantidade de gordura e esse bife vai ficar ainda mais calórico. Então é isso que precisa ser também orientado. A população precisa ser orientada disso. Se quer comer uma preparação frita, então vamos utilizar o mínimo de óleo possível, tá? Fritar, mas em pouquíssimo óleo, tá? Para não aumentar muito as calorias e não ser tão prejudicial à saúde. Deixa eu ir aproveitando a consulta aqui. E o frango a passarinho, fritinho assim? Aí é pior, porque tem a pele, né? Então já tem a gordura da pele mais a gordura de imersão. Então imagina, é uma preparação muito calórica. Também tem que evitar. Então o frango, você recomenda que ele seja ingerido de que forma? Peito do frango, sem pele, preparado sem a pele, pode ser a coxa, a sobrecoxa, mas preparar sem a pele. E de preferência assado, cozido ou grelhado. Evitar sempre fritura. Tá? Batatinha frita, que é o que os jovens adoram, né? Mas é uma delícia, até eu gosto. Mas você é super elegante. Mas a batata frita também é bem prejudicial. Mas né? É para consumo eventual também. É um alimento muito calórico, é uma caloria vazia, só te fornece carboidrato e gordura, não tem vitamina nenhuma. Então é algo para você comer mesmo muito esporadicamente, porque não é saudável, embora seja gostoso. Então é algo que você vai deixar para comer naquele dia, por exemplo, fez uma alimentação regrada, treinou bonitinho durante a semana, então no final de semana eu vou comer um pouquinho de batata frita. Tudo bem, para matar à vontade. Uma outra curiosidade, castanhas, quais as que não me prejudicam? Castanhas? Nenhuma, nozes, né? de caju... Nenhuma, porque as castanhas, elas são ricas em gordura insaturada, que é uma gordura de boa qualidade, né? E elas podem, além disso, elas têm bastante micronutrientes, magnésio, selênio, que são nutrientes importantes, principalmente na fase do envelhecimento, tá? E são alimentos saudáveis. Quantas eu posso comer por dia? Porém, tem que controlar a quantidade, porque embora seja uma gordura saudável, elas são altamente calóricas. Então, é para acrescentar na dieta de forma moderada. Então, umas 2 castanhas, por exemplo, ou umas 2 nozes, ou um punhadinho de castanha de caju. Ou amêndoa, que é uma delícia, né? Outro detalhe, amendoim pode comer à vontade? À vontade não. Também não? Também não. Com moderação, mais ou menos assim, uma meia xícara de amendoim. Detalhe, hein? Sem sal. Não, foi bom você tocar nesse assunto aí. Sem sal. O sal é tão prejudicial assim, Maísa? O sal porque hoje, né, sabemos que para você prolongar o tempo de prateleira de um alimento, você tem que acrescentar o quê? Algum tipo de conservante, e geralmente é o sal, né? Então, geralmente os alimentos que você compra hoje nos supermercados, ele já tem sal. Aí você vai e coloca mais sal de adição. Então, me diz... Então, assim, o sal em excesso, ele prejudica os rins, ele faz você reter líquido, favorecendo também o ganho de peso. Então não é saudável, tem que consumir em quantidades moderadas. Então, nós estamos aqui no bate-papo com a doutora Maísa, que é cobra em termos de alimentação. Ela está dando uma verdadeira aula aqui. Nós estamos aproveitando simplesmente o mestrado, o doutorado todo dela. Mas, doutora Maísa, o pessoal reclama muito de quando vai a um churrasco, da qualidade da carne, mas aquela linguicinha
que é uma delícia, ela é prejudicial também? Bom, a linguiça ela é um embutido, né? Então ali não tem só a parte magra da carne suína, né? Ali vai tudo, vai um pouco da pele, a própria gordura, né? A própria gordura, né? De carnes, por exemplo, vermelha, como bovina, suína, ela tem uma quantidade de saturação maior, né, do que quando você compara com a carne branca. Então, tem que ser evitado, é um tipo de alimento que também é igual a feijoada, para comer de vez em quando. Então, mas a carne de porco é tão gostosinha, também é proibido, não se pode comer muita. A carne de porco... Uma costelinha de porco, hein? Não, tem bastante gordura, né, a costela, e mesmo que você tenha o cuidado de tirar toda aquela gordurinha que apareça e consuma só a carne mesmo da costela, ela tem muita gordura intrínseca. Você não vê a gordura, mas ela tá ali, tá embutida dentro das miofibrilas, né? Então, é uma carne considerada gorda, tá? Agora, se você gostar de carne suína, eu sempre indico para optar pelo javali, que é uma carne mais magra, tá? Então, opte pelo javali. Uma coisa que tempos atrás aí não se falava tanto, não se comentava tanto, mas hoje você vai num jantar, você vai numa comemoração que acontece por aí e tal, tem lá a tradicional paella. Também não é muito bom. A paella, ela tem porque está vendendo muito ultimamente a paella, hein? Sim, tudo quanto é festa que a gente vai tem, porque ela rende também, né? Rende também. Só que a paella, ela tem uma quantidade grandinha de colesterol, tá? E ninguém nunca percebe, porque ninguém associa, né, camarão com colesterol, frutos do mar com colesterol. Então, geralmente, os frutos do mar têm um colesterol alto, camarão também. Então, acaba sendo uma preparação alta, com alto teor de colesterol. E se você exagera no azeite, acaba aumentando também bastante a caloria da preparação, tá? Mas embora o azeite seja uma gordura saudável, mas ele, quando em excesso, aumenta muito o valor calórico da preparação, porque é um óleo. Então, dizem, né? Eu por exemplo, sou fã de sardinha, eu gosto muito de sardinha. E eu sempre comi sardinha frita, mas a minha esposa tira escama, tira tudo, aquela barrigada, tudo, e fritava a sardinha para mim. Mas por que a diferença de você pegar a sardinha enlatada, ela te oferecer proteção como o ômega 3 e a outra não? A sardinha enlatada te oferecer... Diz que tem ômega 3, que é saudável. Pelo menos é o que eu vejo falar. É assim, a sardinha, ela também tem ômega 3, igual o bacalhau, igual o salmão, mas não é pelo fato dela estar na conserva que ela tem ômega 3, entendeu? É por ser um peixe que tem um teor maior de ômega 3, independente de estar na conserva ou não. Então, então, em vez de eu comer na conserva, aliás, é melhor eu comer na conserva do que frita? Não. Porque na conserva ela tem bastante conservante, né? Então ela tem um teor de sódio maior. E frita porque tem uma quantidade de gordura também maior. Então o ideal é você comer a sardinha assada, grelhada. Puxa vida, mas olha... Mas então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá atrás, no início da nossa entrevista, quando você disse que você
foi atleta e continua sendo até hoje. Qual é o esporte que exige mais alimentação? Geralmente os esportes de longa duração, os esportes de endurance, né? Por exemplo, o triatlon, a maratona, ultramaratona, são esportes que geralmente chega-se a um consumo acima de 6.000 calorias por dia, tá? Podendo chegar até, em alguns casos, a 9.000 calorias por dia. Que alimentação você recomenda para os corredores dessa São Silvestre, dessas provas de rua? Bom, um corredor de São Silvestre, ele, nas vésperas, né, da prova, ele tem que ter uma alimentação um pouco mais rica em carboidrato para ter uma reserva energética para o dia da competição. Tá? Ele está então, preparado. Antes, exatamente, porque é uma prova de duração um pouquinho maior. Não é uma provinha de 5, 6 quilômetros. 15 quilômetros. São 15 quilômetros, exatamente. Então, uns 3 dias antes, ele precisa aumentar um pouquinho mais o aporte de carboidrato na dieta para ele ter combustível para o dia do evento. No dia do evento, tem que fazer uma refeição bem balanceada, também rica em carboidratos, né? Fazer um bom café da manhã, se hidratar bem também é fundamental para que ele não inicie a prova com um estado de hipoidratação. Por quê? Porque a São Silvestre é sempre num dia muito quente do ano. Então, às vezes, ele pode ter uma queda de performance não por falta de carboidrato, mas por desidratação. Durante o percurso, ele tem que estar se hidratando regularmente durante os 15 quilômetros e alguns deles têm que repor carboidrato. Tá? Eu já tive queda, 2 ou 3 vezes eu tive hipoglicemia. E uma delas me escureceu tanto a vista que eu achei que eu estava ficando cego. Aí eu corri no médico e tal. Aí ele perguntou para ele, falou, não, sua vista está boa, a pressão está boa. O que você faz? Eu falei, eu levanto 5 horas da manhã, o que você come? Eu falei, nada. O que você faz? Eu vou correr. Agora, depois que eu conheci a doutora Maísa, eu tomo um iogurte, eu como um ovo cozido, eu estou indo por aí. Muito obrigado. Olha, doutora, nós chegamos ao final, tá vendo? Você disse que 15 minutos era muito tempo. Tá aí, ó, o telespectador, para você mandar uma mensagem para eles, principalmente você, gordinho, que está sentado aí na poltrona, você, mãe, que vive dando fritura pro seu filho. Preste atenção no que a Maísa vai falar. Tá aí. Dizer que a alimentação saudável é muito saborosa, que há uma certa discriminação, às vezes, com o que é saudável, né? Mas um pão integral não é tão saboroso como um pão francês. Não. Ambos são saborosos. Principalmente então, com manteiga. Ambos são saborosos. A manteiga também é saborosa, mas um queijo branco não é saboroso também? Muito melhor. Então, a alimentação saudável, ela é saborosa, ela te dá melhor qualidade de vida, ela melhora a sua saúde, ela previne você de uma série de doenças, te deixa mais disposto, te deixa de bem com a vida. E sempre que possível, pratiquem exercício. É isso. Muito obrigado. Me diz uma coisa, você trabalha quais os dias aqui na clínica? Aqui eu fico no final da semana, né? Porque Sexta e sábado? Sexta, sábados e eventualmente segundas também. E em São Paulo você trabalha onde? Eu trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também tenho meu consultório lá. Tá vendo? É uma excelente profissional. Bem, gente, como é que chama seus pais? Meus pais... Afinal de contas, eles te deram o diploma. Sim, com certeza. Tenho muito orgulho disso. Meus pais são
minha profissão, meus pais, é tudo o que eu mais amo na minha vida. Meu pai, José Vicente de Souza, e minha mãe, Maria Amélia Vieira de Souza. Que fizeram essa maravilha aqui. Bem, chegamos aí ao final de mais uma apresentação da nossa sala de visitas, mas o importante é que você, meu amigo telespectador, teve a oportunidade de anotar aí alguns conselhos que a doutora Maísa deu para vocês, para você, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos. Mas antes de encerrar, eu quero lembrá-los de que se você precisar de um dentista bom, procura o Nilton Sartorato e o irmão dele, o Fábio Sartorato, na Avenida São Paulo, lá no Socorro. E se você tiver algum problema nos pés, procura o podólogo, o Nelson, na rua Aristeu Ribeiro de Rezende, número 75. Você vai sair de lá como se você tivesse com a melhor pantufa do mundo nos pés. E o Viva está lá com a feijoada nos esperando. Depois de tudo isso, só me resta dizer a vocês que tudo o que eu fiz na vida, eu fiz do meu jeito. Era isso aí, senhores.